complexo do que parece, Edgar, mas assim, o primeiro ponto é, você não precisa ser um assassino para cometer homicídio. Então, da mesma forma, você não precisa ser um racista para incorrer nos crimes de racismo ou injúria racial. Isso é uma análise do caso concreto. Eu lembro, no final do ano passado, a gente teve chance de comentar aquele tweet infeliz do Marcelo D2, que falava assim, e o negão do Bolsonaro? Talvez seja essa a nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande. Por generosidade do ofendido, né, o deputado federal Hélio Bolsonaro, ele não moveu a ação por injúria racial. Mas o ponto é o seguinte, vamos só retomar o contexto, porque isso é muito importante para a gente entender a gravidade do que foi falado. Então você tem o ator, né, o Paulo Betti, que é de esquerda, um petista retinto, ele se dirige aos seus colegas de sindicato por escrito, via aplicativo, fazendo uma articulação política para a composição da nova diretoria. E a mensagem diz o seguinte, a atual diretoria do sindicato está há muito tempo e tem uma forte representação negra, certo? Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos. Para quem sente uma inclinação aí a ser mais condescendente, leniente, compreensivo com essa mensagem, talvez por inclinação política, imagina só se a gente trocasse o contexto e o autor da mensagem, para entender a real gravidade do negócio. Fosse o Milton falando do Betti. Não, isso, contrário. Vamos mais longe. Vamos pensar o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, se dirigindo ao ministro da Educação, por escrito, via aplicativo, fazendo articulação política para a composição das diretorias do MEC. Então, uma mensagem hipotética aí do presidente Bolsonaro. A atual diretoria do INEP está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra. Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos. Você imagina o que aconteceria, qual seria a capa da Veja, a capa da Folha, do Intercept, do El País, como que seriam os comentários aí de tantos e tantos colegas meus, analistas políticos, em uníssono, se o autor dessa frase fosse o presidente da República, porque qual que é a treta jurídica aqui? São dois crimes possíveis em duas ações distintas de naturezas diversas. A primeira, racismo, lei especial 7.616, a gente sempre fala, crime inafiançável, imprescritível desde 1989. Só que você tem também a injúria racial, que está no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, quando você ofende a honra pessoal em função da raça, da cor ou da etnia. Essa tipificação de injúria racial, nesse caso, é infinitamente mais complexa, Edgar, porque você teria que provar que o ofensor questionou aí a capacidade dos ofendidos com base na raça e, portanto, ofendeu a sua dignidade. Tanto que os autores pediram que a Paulinha falou aqui, que são as explicações em juízo, né, artigo 144. Nessas três questões isso, que você colocou. Esses esclarecimentos a respeito da fala. Isso, ou a retratação. O que tem de similar aí nesses dois dispositivos? Eles têm o condão de esclarecer a conduta do autor, né, ou do suposto, aliás, do suposto ofensor nos seus próprios termos, né? Então, assim, de certa forma, nesse sentido, embora a gente esteja falando de uma medida judicial, ela denota aí uma chance de uma solução amigável. Tá? Então esse ponto é muito importante, assim, uma solução amigável entre as partes. Agora, como que eu interpretei a frase do Paulo Betti? Aqui, pessoal, é uma interpretação subjetiva minha, tá? Na visão dele, a militância afro tira o protagonismo da militância sindical e assim enfraquece a luta da classe e torna os candidatos negros menos aptos. Por isso que é tão grave o que ele falou, na minha opinião, né? Agora, por que eu falei da natureza distinta das ações penais? Tanto o crime de racismo quanto a injúria racial são ações penais públicas, ou seja, elas são promovidas pelo Ministério Público. Mas, no caso da injúria racial, como eu falei no começo, ela é condicionada à representação do ofendido. Ou seja, a qualquer momento, o Milton pode tirar a ação, se ele se der por satisfeito com a retratação. Só que no crime de racismo, a ação penal pública é incondicionada. Ele não pode fazer isso. Não, a iniciativa da ação é só do Ministério Público quando toma ciência do fato, porque ele representa uma ofensa à coletividade. E o artigo 4º da lei, né, do crime racial fala o seguinte, abre aspas, negar ou obstar emprego em empresa privada, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Lógico que o sindicato não é empresa, mas é associação privada e, por analogia, você tem isso. Agora, onde que é a saída jurídica para o Paulo Betti? O crime de racismo, ele pressupõe dolo, portanto, intenção de discriminar. Como ele usou aquela expressão pode complicar, isso certamente é uma atenuante, mas assim, a situação é bem mais grave do que parece. Mas se o Milton retirar, então, aí retirar e aceitar a retratação,
Tudo certo. Na injúria racial. Injúria racial, mas no crime no de racismo, racismo, não. é Racismo, Ministério não. Público. É um Eu concordei caso com essa história que o emaranhado. Caio falou, que é verdade. Você pode Misturar não ser pauta. racista Você tá na questão e da mistura de cometer ali pauta, um é isso? episódio... Não. Mas a mistura de pauta, porque a alegação dele é essa mistura de Não, pauta. o que eu acho é assim, você não é racista, mas a gente tá no molho, na sopa do racismo. E, de repente, ele foi nessa colocação. Infeliz E ele pode, e- exato, ele pode pedir desculpas, etc e tal. Mas assim, e também vincular isso, então, porque são do movimento negro, estão atrapalhando a causa. Tipo, gente, não sei, eu achei que foi Aí também uma associação vamos bem aguardar, esquisita. vamos aguardar mas os vamos aguardar esclarecimentos, também, porque ele isso também foi uma vai falar. interpretação subjetiva minha, Em cima né? do que a gente tem até agora, os Claro. esclarecimentos vão com Vão se certeza falar, enfim. surgir pelas partes, pelas duas partes envolvidas aí.